Começou? Olha lá, pessoal, começamos a transmissão no Facebook. Estamos ainda no Facebook, mas logo vamos voltar a transmitir o culto no YouTube. Está na página da igreja. Eu queria até sugerir sempre que você também compartilhasse no seu perfil a transmissão ao vivo do culto, para que mais pessoas pudessem acompanhar. E é o que eu estou fazendo agora, então comece. Pronto. Boa noite a todos. Boa noite. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos voltando hoje num momento muito especial que já tivemos hoje de manhã, que vamos ter agora à noite também, que é celebrar a ceia do Senhor. Nós estamos desde fevereiro sem celebrarmos a ceia por conta de toda esse isolamento que nós precisamos e tudo mais. Inclusive, lembrando, acho que todos já pegaram os seus cálices, mas cada um que for chegando vai pegar os cálices ali e segurar até o momento onde nós vamos participar todos juntos. Mas como é bom podermos estar cultuando ao Senhor presencialmente, cultuando ao Senhor em casa. Alguns vieram de manhã, outros vieram agora, e é um momento muito especial de louvor e de adoração ao nosso Deus. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no Salmo 96. Salmos 96, do versículo 1 ao 6. Salmo 96, de 1 ao 6. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. No versículo 3, ele disse assim: anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. E quando participamos da ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Estamos anunciando a sua salvação, estamos anunciando realmente que há um Deus em quem nós cremos, que tem nos abençoado e que tem nos dado tanta alegria, tantos motivos para agradecimento, que tem nos dado consolo em meio às tristezas, em meio às lutas, que tem nos ajudado mesmo diante das dificuldades. Um Deus a quem nós rogamos pelos nossos entes queridos que adoecem, como nós temos orado bastante por Ele. Então, nós anunciamos o Senhor a todas as terras. É a Ele que nós vamos adorar e louvar. Convido a igreja que se coloque em pé. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo seu grande amor e chegamos nesse momento de culto, Pai, para engrandecer o teu nome, para te agradecer por todas as bênçãos e para te glorificar, Pai, anunciando entre todas as nações a sua glória. Louvado seja o teu nome. Abençoe, ó Pai, a cada pessoa aqui presente, a cada pessoa que assiste da sua casa e todas as famílias representadas, ó Pai, e que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ainda em pé, eu convido a equipe de louvor que venha à frente. Eu
primeiro cântico que nós vamos cantar, eu te agradeço. Gostaria de começar esse culto lembrando quantas coisas temos para agradecer, né? A Deus tudo que Ele tem feito, tudo que Ele tem sido, tudo que Ele fará. E principalmente esse cântico ainda diz: te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. E eu vou dizer para você, talvez você possa estar até passando por uma fase difícil da sua vida, e quem sabe pode até falar: não estou com tantas coisas para agradecer. Mas só essa morte e ressurreição de Jesus já é motivo para a gente agradecer por toda a eternidade. Então, com muita alegria, palmas e tudo mais, vamos louvar o Senhor com a música Te Agradeço. Vamos lá com as palmas. Por tudo que faz fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu. De novo. Tudo que faz fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, te agradeço, Deus, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, muito bem, gostoso, né? Essa versão aqui, essa versão é do lado reverso, né? O lado reverso deixou bem mais alegre essa música que já é tão linda, né? Vou ver se eu consigo ver aqui.
A gente vai cantar agora o hino 64. O hino 64 do Inário Novo Cântico, né? Chama-se Grata Memória. Jesus disse: fazer isso em memória de mim. E nesse hino, nessa linda poesia, ele colocou quantas coisas ele pode falar dessa memória, né? Nenhum de nós aqui fomos testemunhas oculares da morte de Jesus, mas o Espírito Santo que esteve com ele em todo o ministério da sua morte e ressurreição é o Espírito que está em nós, o Espírito que proporcionou a nós a salvação, é o que fez com que a obra de Cristo se tornasse real em nossas vidas. E daí ele vai lembrando, então, essa grata memória, ele vai lembrando de quando Jesus o alcançou. Então vamos cantar o hino 64, né, com uma batida um pouco diferente com a banda, mas a mesma maneira de cantar e principalmente com a mesma mensagem. Momento também que nós aproveitamos para orar em comunhão, né? Aproveitamos para pedir ao Senhor, lembrar, interceder pelos nossos irmãos que sofrem, né? Temos lembrado sempre aqui do pastor Adilson, que foi pastor nessa igreja também, e tem tido melhoras
muito esperançosas, mas ainda num estado muito grave na UTI, mas realmente parece que tem reagido bem. Nós temos orado, né? Temos outros casos que os irmãos têm trazido a nós, às vezes colocado no grupo, e eu gostaria que você pensasse nesses casos, nesses instantes, e que nós tivéssemos alguns instantes de oração silenciosa. Vamos lembrar de orar por essas pessoas e por nós mesmos. Baixe sua cabeça, fique alguns instantes em oração silenciosa. Depois de alguns instantes, quero pedir ao nosso irmão José Teixeira que nos dirija a Deus numa oração em voz audível. Vamos orar. Amém. Agora é o momento que o Gui ia fazer alguma mudança ali no celular. Já está feito, já está resolvido. Que bom, ele pediu para eu avisar, fiz minha parte, né? Meus irmãos, é realmente muito bom e emocionante estarmos juntos novamente e saber que mesmo com todas essas dificuldades, a igreja não parou, né? Nós estivemos em transmissões, né? Estivemos nos falando por WhatsApp, coisas desse tipo, e voltaremos hoje, então, já voltamos de manhã a tomar a ceia do Senhor, e também estamos nos preparando para algo muito importante da igreja, que é a eleição dos nossos oficiais, dos nossos presbíteros e dos nossos diáconos, né? O mandato da maioria deles venceu no final de junho, né? Os 3 presbíteros, né? O presbítero Arley, o presbítero Davi e o presbítero Ricardo venceram, né, os mandatos, e são 6 diáconos que venceram os mandatos também. Olha, eu lembrando de novo: Jurandir, o Dedeca, o Eduardo, o Hélio, o Edivan e o Bruno venceram os mandatos.
e nós simplesmente não conseguíamos ainda fazer as eleições, né? Por isso, oficialmente falando, eu fiquei em plenos poderes de conselho, que é como é chamado na Constituição. Mas a grande verdade é que todos esses irmãos continuaram firmes o seu trabalho, da mesma maneira, e foi muito importante, desde a gente aprender a fazer as transmissões, até mesmo essa questão toda de álcool em gel e tudo mais, né? Nós nos reunimos, avisamos o presbitério, né, que não foi possível. Então, é até interessante ver assim, essa capacidade que a igreja tem também de se adaptar. E saber que a igreja ela se manteve até hoje, por causa das suas pessoas, por causa da liderança. E tudo isso é importante na igreja. E essa questão não é apenas uma questão, vamos dizer assim, institucional. Não é apenas uma questão legal. Algumas pessoas até pensam que assim, mas isso não é espiritual. Parece assim, espiritual é só o momento do louvor, do sermão, né? Muita gente até não gosta das assembleias gerais que a igreja faz, porque às vezes fala, mas isso daí é só burocracia, né? Isso daí... E não é. É uma coisa muito séria que faz parte da igreja desde os seus primórdios. E por isso, nesta noite, eu gostaria também tanto de instruir a igreja, como também de ensinar, para quem ainda não conhece, por que nós temos esse trabalho de presbíteros e diáconos e por que isso é tão importante. Né? No domingo passado, nós estudamos Efésios capítulo 4, onde diz ali que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para fugiu o nome agora, outros para evangelistas, pastores e mestres, não é? E nós vimos que o objetivo era justamente que eles equipassem os santos para o cumprimento do seu serviço. Porque a verdade é que todos nós que temos a Cristo, nós temos um serviço a cumprir. O primeiro é glorificar a Deus e fazer as coisas para Ele. E isso independentemente até de título e de cargo na igreja. Mas o título e o cargo também faz parte como um ato realmente de serviço. Um serviço que é feito tanto a Deus como é feito ao próximo. E sabem até que foi muito importante para mim entender isso. Eu tinha um entendimento errôneo que muitas pessoas têm, que acham que liderar é, vamos dizer, oprimir, é se achar melhor que o outro. Tem muita gente que pensa assim, e tem gente até que, para dar uma de humilde, fala, não, eu não aceito o cargo porque eu não quero me colocar acima de ninguém. Mas, meus irmãos, dentro da igreja a gente vê que os cargos de liderança, eles existem para servir. Cargo de liderança é para serviço. Cargo de liderança é para servir a Deus e servir aos homens. Ainda que em alguns momentos, por causa do seu cargo de liderança, em alguns momentos você tenha que ser firme. Em alguns momentos você tem que dizer não ou confrontar, mas isso também é serviço. Da mesma maneira que todo pai e mãe aqui sabe que às vezes disciplinar o filho de maneira correta é uma maneira de torná-lo uma pessoa melhor, né? E isso muitas vezes faz parte da liderança. Mas nós precisamos entender que a liderança dentro da igreja, presbíteros e diáconos de maneira específica, fazem parte dos primórdios da igreja e é algo totalmente espiritual que vem também da vontade de Deus. E para falar sobre isso, eu convido a todos a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Ora, naqueles dias,
multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicavam o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Meus irmãos, olha que interessante, porque aqui nós temos um episódio na igreja primitiva, né, que nós falamos tanto da igreja primitiva, né? Tem tanta gente que até romantiza a igreja primitiva, mas a igreja primitiva em muitos momentos era iguais a gente mesmo. Dificuldades surgiam, coisas boas surgiam, dificuldades surgiam. E uma das coisas que Deus capacitou a sua igreja foi que ela também tomasse decisões, né, que viriam justamente a ajudar e a resolver os problemas. E aqui nós já podemos ver presbíteros e diáconos. Aí você vai falar: mas como, pastor? Aqui você tem os apóstolos, não falou de presbítero aqui. Uma coisa interessante sobre os presbíteros. A função do presbítero na igreja continuou sendo a mesma função dos apóstolos. Nós usamos o termo apóstolo apenas para aqueles que conviveram com Jesus e foram enviados diretamente por eles. Inclusive a palavra apóstolo significa enviados, né? E eles foram então responsáveis desde o começo para a oração, a pregação da palavra, né? E todo aquele trabalho. Mas é interessante você notar que no trabalho missionário de Paulo, por exemplo, que acabou sendo o último apóstolo, né? Jesus apareceu ali diretamente para ele, chamou ele para isso também. O apóstolo Paulo, quando ele saía nas suas viagens missionárias, digamos que o trabalho dele em cada cidade só estava concluído quando ele levantava ali um presbítero, porque era necessário levantar presbíteros, porque era necessário que tivesse alguém responsável por aquele grupo, que continuasse a cuidar daquele grupo, alguém que pudesse realmente ensinar, consolar, exortar, alguém que justamente daria continuidade ao trabalho daqueles 12. Então, embora o título seja diferente, né? A gente reserva o título dos apóstolos apenas para os que foram testemunhas oculares e chamados e enviados diretamente por Jesus. O trabalho deles continuou na figura dos presbíteros. Até por isso mesmo nossa igreja se chama Igreja Presbiteriana, porque ela é organizada em presbíteros, que são quem? São pessoas da própria igreja, né, que se preparam e se consagram, são consagrados pela própria igreja para cuidar dela própria, né? E esse é o trabalho que aqui nós vemos os apóstolos fazendo. Outra coisa muito interessante é você notar que os próprios apóstolos, Pedro e João, eles utilizam para si mesmo o termo presbítero. Lá na carta de Pedro, Pedro se refere aos presbíteros e ele diz assim: eu, presbítero convosco.
E João também, você pode ver lá na carta de 3 João, ele se apresenta assim: o presbítero, a senhora eleita. Ele se apresenta como presbítero, não como apóstolo. Até porque, meus irmãos, uma coisa muito bonita do verdadeiro cristianismo é que não existe uma hierarquia. Eles não estão ligando para o título deles. Como eu sou apóstolo, eu sou maior que você, presbítero, ou sou maior que você, diácono. O ser humano gosta disso. E é bem verdade que em muitas igrejas acontece, sempre aconteceu e sempre vai acontecer, infelizmente, mas isso é a dureza do nosso coração. Muitas pessoas gostam de usar o título para achar que isso é uma determinada hierarquia, né? Para achar que, então, esse aqui manda mais, aquele manda menos. Eu não tenho cargo na igreja. Meus irmãos, nós devemos... Vai ver o que a Bíblia fala sobre comunhão. Nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Por isso que, na verdade, o título, embora ele tenha que ser levado a sério, mas ele não é para oprimir. Ele é para orientar. Eu mesmo, eu me tornei pastor muito jovem. Eu já fui para o seminário com 20 anos, me formei com 23, fui ordenado com 25. E em algumas igrejas, alguns diziam assim: não, mas ele nem foi diácono, nem foi presbítero, como é que já vai ser pastor? Em certo sentido, eu concordo com isso. Não como um impedimento. Mas assim, hoje em dia, eu vejo que a pessoa que vai para o seminário já tendo um contato maior com a administração da igreja, com certeza isso será bom para ele no ministério. Mas ainda que eu não tenha tido essas experiências, né, logo me tornei um presbítero. Porque lembre-se, o pastor é o presbítero docente. É um presbítero que se dedicou exclusivamente ao ministério, né? E a Bíblia faz até, ela dá uma ênfase também aos presbíteros que presidem bem, que se dedicam ao ensino, né? Mas todos nós somos presbíteros, da mesma maneira. No conselho, né? Os presbíteros, então, é o presbítero docente, é o pastor, e os outros são o que a gente chama de presbíteros regentes, e são quem realmente guiam as igrejas. Porque os irmãos sabem muito bem que os pastores vêm e vão, não é? Graças a Deus já estou aqui há um bom tempo. Mas lembre-se dos outros pastores que passaram por aqui, e há quanto tempo que, por exemplo, o presbítero Davi é presbítero aqui, né? E assim como outros, alguns ficam por vários mandatos, outros por menos, é outra questão. Mas qual que é a função realmente dos presbíteros, então? É essa função justamente de conduzir a igreja no ensino, na doutrina, na disciplina. E isso é importante que a gente entenda, para a gente entender que não é uma questão de hierarquia, mas é uma questão de tipos de trabalho. Tipos de trabalho. É interessante nós notarmos aqui que então os 12 já tinham esse trabalho de liderança, né? Principalmente por serem os apóstolos, os que estavam ensinando. E daí começa a haver um problema ali. Meus irmãos, eu fico imaginando que loucura que era essa primeira igreja. A igreja de Jerusalém. Porque só na primeira pregação do apóstolo Pedro, mais de 3.000 pessoas se converteram. E agora era eles cuidando desse povo todo. Eram 12, mas o que é 12 para 3.000? Imagina quanta oração, quanto trabalho, quanta pregação. E lembre-se que eles não tinham templo. Quando a gente lê em Atos 2, que eles perseveravam unânimes no templo, esse templo era o templo de Jerusalém, porque os primeiros cristãos eram judeus. Mas não durou muito tempo eles irem lá, porque logo começou uma perseguição e eles não podiam mais ir no templo. E é interessante que eles se reuniam em casas. E por muito tempo, a igreja só vai voltar, ou melhor, a igreja só vai
passar a ter templos depois do ano 312 depois de Cristo. Então eu fico imaginando como que esses 12 pastoreavam essa gentarada toda. E é interessante que eles tinham um trabalho tão envolvente que a Bíblia conta que muitos chegavam a vender suas propriedades, depositar ao pé dos apóstolos, e aquilo era dividido conforme ia sendo necessário, né? Então, assim, os cristãos tinham muito essa questão de cuidar um do outro, inclusive financeiramente, né? Era um trabalho que a gente via ali na igreja primitiva, né? Na igreja original. Mas mesmo numa igreja tão vibrante, tão cheia do Espírito Santo, como os próprios apóstolos ali, problemas começavam a surgir, como surgem em todo ajuntamento de pessoas, concorda? Às vezes a gente romantiza a igreja primitiva e às vezes a gente quer romantizar a nossa. Às vezes a gente vê alguns problemas acontecendo. Ah, mas isso não pode acontecer em igreja. Por acaso a igreja é o céu? No céu não pode acontecer, mas aqui nós somos pessoas. Nós somos falhos. Nós estamos sendo transformados. E lá também estava acontecendo. Olha que coisa, havia um cuidado com as viúvas, né? Só que quando iam então com esse cuidado, né, sei lá o que seria para nós a cesta básica hoje, começou a gerar um problema que tinha raiz, não tem como a gente deixar de falar, tinha raiz num problema racial que havia ali. O antigo problema do racismo. Racismo no sentido de problema de raça mesmo. Porque o que acontece? Os cristãos hebreus eram, digamos assim, os judeus puros. Judeus que nasceram e moravam em Jerusalém. E que podiam falar da sua genealogia. Por isso que genealogia é tão importante na Bíblia. Esses eram os judeus hebreus. Os helenistas, que são o grupo que está reclamando aqui, era o grupo dos judeus que moravam em outros países ou até nasceram em outros países, né? Eram os judeus de fala grega. Mas justamente por genealogia eles ainda se consideravam judeus. Mas alguns já nem falavam mais o aramaico. Então eles eram judeus, mas vamos dizer, para o judeu puro, eles eram judeus de segunda classe. E não adianta a gente negar, porque infelizmente o ser humano faz isso. Os racismos, os preconceitos que nós fazemos é por causa dessa dureza do coração. E justamente quem que estava sendo esquecidas na distribuição? Eu ponho até essas aspas porque, puxa vida, eu creio que havia ali um problema racial. Um problema sério. Precisa ser resolvido. E é aí que então, mas lembre-se, isso é uma igreja. A igreja não significa que não tem problema. Igreja significa que nós resolvemos os problemas juntos. E então esses helenistas vão até os apóstolos e falam: olha, estamos tendo esse problema, a ajuda não está chegando às nossas viúvas. Sem ficar aqui acusando se é racismo, se não é racismo, isso é eu já ampliando para a gente tentar contextualizar. Mas eles chamam os 12, e o que os 12 então fazem? Olha que interessante. Os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Isso aqui é assembleia, gente. Eles convocam, falam: temos um problema, vamos resolver esse problema. Convocaram a comunidade dos discípulos. Lembra que todos eles eram chamados de discípulos, né? Hoje é até complicado quando a gente perde isso de mente. Às vezes a gente fala: eu sou membro da igreja, mas não sou discípulo. A gente devia até parar com o nome membro. A gente tem que aprender, ou a gente é discípulo ou não é. Membro da igreja é muito diferente de ser discípulo. E é interessante que ele chama a comunidade dos discípulos, ele chama todo mundo. É interessante que veja, embora eles sejam os 12 apóstolos,
Eles não tomaram uma atitude simplesmente de cima para baixo. Eles chamaram a comunidade e expuseram também o seu problema. Qual que era o seu problema? Olha só. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Porque, como eu estava falando no começo, imagina quanto trabalho esses homens tinham. Era quanta gente nova estava chegando, precisando ser discipulada, quanta gente precisando de oração, precisando de ensino. E eu fico pensando, gente, hoje nós temos tantos livrinhos, a Bíblia toda aqui, nós temos PowerPoint, nós temos, né, escola dominical e tal. Eles ali não tinham nada. Gente, o trabalho desses apóstolos devia ser um negócio muito grande. E daí eles falam, não é razoável, ou seja, não é racional. Até porque trabalho na mesa é importante? É importante. Mas esse trabalho deles de pregação da palavra e oração era primordial. E se eles parassem isso toda vez para ir cuidar de problemas, digamos assim, sociais, de problemas de injustiça, vocês sabem como é que é aquela coisa de desvestir um santo para vestir o outro, né? E eles não podiam, porque o trabalho, é até sempre bom lembrar, a igreja precisa sim, sempre vai ter um trabalho social, porque ela trabalha com pessoas. Mas a primeira missão da igreja é a pregação do evangelho, né? Mas não quer dizer que porque a primeira é a pregação do evangelho, que você não vai ter as outras. Então, isso era um assunto sério. Como é que eles resolvem? Eles resolvem, meus irmãos, entendendo que a igreja somos nós. E que existem outras pessoas também capacitadas pelo Espírito Santo para cumprir com esse trabalho. Então, ele diz assim no versículo 3: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Olha que decisão bonita. Escolham dentre vós, porque dentre vós, vocês têm também homens de boa reputação. Isso eu vou até falar mais para frente. É importante que tenha boa reputação, que tenha caráter, porque são pessoas que realmente representam a igreja do Senhor. E ora, se nós não encontrarmos pessoas de bom caráter dentro da igreja, aí não é igreja, né? Não que todo mundo seja santo, não que na igreja só tenha santo, não. A gente erra, a gente falha, mas, poxa, será que Deus não está trabalhando em ninguém aqui, né? Então, homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Alguém poderia falar assim, viu? Vê alguém que é bom na logística. Vê alguém que trabalha bem aí com logística, até esqueci o nome daquele outro negócio, né? Mas que consegue organizar bem. Aqui a gente precisa de alguém bom de logística. Não, nós precisamos de alguém cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Porque trabalhar com gente não é fácil, concorda? Trabalhar com gente não é fácil. Então o que a gente precisa? De Espírito Santo, sabedoria e tal. E falou, e nós vamos encarregar então esses 7 desse trabalho. E olha que interessante, o parecer agradou a toda a comunidade. Olha como que termina uma assembleia. Isso aqui é uma assembleia, gente. Chamou todo mundo, expôs o problema, falou, o que vocês acham de nós escolhermos 7 homens assim para cuidar disso? Toda a comunidade gostou, falou, pronto, problema resolvido. E eles escolheram. Agora que interessante, quem que eles escolhem? Os primeiros 7. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E eu já vou falar porque que ele dá essa ênfase em Estevão, que ele não dá para o outro. Alguns podem até pensar, mas só ele que era cheio de fé e do Espírito Santo? É óbvio que não, mas eu já vou falar disso. Mas olha esses nomes. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Segundo os estudiosos, todos esses nomes eram de helenistas. Esses eram nomes gregos. E é interessante porque o Nicolau,
ele não era nem judeu, ele era um prosélito de Antioquia. Ele era da Antioquia, ele se converteu ao judaísmo, por isso que ele é chamado de prosélito, e agora se converteu ao cristianismo. E esses foram os primeiros diáconos. E ele diz aqui: enquanto nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então você vê, os apóstolos, que a gente pode chamar também de presbíteros, mantiveram o seu ministério da oração e pregação da palavra, e agora esses diáconos vão então cuidar das mesas. Aí vem aquela questão que às vezes a gente diferencia, como se houvesse uma hierarquia, ou até uma hierarquia espiritual entre o fato de ser presbítero e ser apóstolo. Uma das coisas que a gente vê é que é necessário, isso até está lá em 1 Timóteo, que eu vou ler depois, 1 Timóteo 3, que o presbítero seja apto para ensinar, enquanto isso não é necessariamente exigido do diácono. Entretanto, o Estevão, que ele cita aqui, que ele chama de homem cheio de fé e do Espírito Santo, ele se tornou o primeiro mártir da igreja cristã. É interessante que, se você continuar a leitura, você vai ver que esse Estevão, ele começa a pregar, ele faz grandes prodígios e sinais, e algumas pessoas que eram da sinagoga dos libertos, era uma sinagoga que havia lá em Jerusalém, e muito provavelmente o Estevão tenha saído dela quando se converteu. E o pessoal não conseguia debater com ele, porque o conhecimento bíblico do Estevão era enorme, né? E daí ele foi levado como um agitador, né? Tinha muito isso, ao Sinédrio, que eram juízes ali dos judeus. E se você lê no capítulo 7 a defesa de Estevão, que é isso? O tamanho do conhecimento que esse homem tinha do Velho Testamento. E o pessoal, ao perder os argumentos, pegaram nas pedras. Não é assim? A gente não apela quando está perdendo o argumento? Até em discussão normal? Imagina aqui. E o Estevão foi então apedrejado por causa da sua fé. Eu era um diácono. Você vê a espiritualidade e a importância dele. Por isso que assim, a gente não faz propriamente uma diferença hierárquica entre presbíteros e diáconos. É simplesmente funções diferentes. Por isso é importante que até quando nós vamos pensar em algum nome para indicar para presbítero ou para diácono, não é uma coisa que a gente deve fazer apenas porque ele já tem idade para isso. A gente tem que ver, cada pessoa, o tipo de trabalho que ela exerce. A pessoa que você nota que tem uma facilidade, mais conhecimento bíblico, uma facilidade maior até em ensinar e tal, você acaba vendo que acaba tendo um perfil mais de presbítero. E a pessoa que às vezes é mais proativa, você vê trabalhando, né, mais para diácono. Entretanto, pode ser tanto um quanto o outro. Nós temos presbíteros que trabalham como diáconos e temos diácono que tem tanto conhecimento como presbítero, não é? Mas é importante a gente ver, então, e deixar. E assim, por isso não é uma hierarquia. Vamos dizer, alguém era presbítero, agora foi eleito diácono, então ele foi rebaixado. De maneira nenhuma, é ridículo ouvir coisas desse tipo em igreja. Olha, eu servi como presbítero, agora eu vou servir como diácono. Eu servi como diácono, agora eu vou servir como presbítero. Eu não sou nem diácono nem presbítero e eu sirvo a Deus assim mesmo. Estão aí as nossas mulheres para mostrar. Além de tantos outros trabalhos que existem na igreja. E veja que isso foi uma necessidade desde o início. E é necessário que os homens estejam prontos a assumir aquilo para o que Deus te chama. E daí, como eu estava dizendo, olha que interessante, quando
Lucas, aqui em Atos, fala das viagens missionárias de Paulo, ele enfatiza que o trabalho missionário dele era esse. Ele ia, ensinava, formava um grupo e ele levantava um presbítero ali. E quando ele não conseguia fazer na primeira viagem, na volta ele fazia. Né? E em Atos ele não fala tanto dos diáconos, mas nós podemos notar pela carta a Timóteo que toda a igreja acabava tendo tanto o presbítero quanto o diácono. Por quê? Porque em todas as igrejas você tem as mesmas necessidades. Você tem a necessidade de ensino, de oração, de disciplina, e você tem a necessidade do cuidado social. Tá? Então isso faz parte da igreja. Não é apenas uma coisa institucional, embora também seja. Até eu trouxe aqui, hoje de manhã eu acabei esquecendo, mas eu trouxe aqui a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, e olha que interessante como que ela define o trabalho do presbítero e o trabalho dos diáconos. E até eu já fiz outros estudos que mostram isso aqui, até biblicamente mesmo. Então, a Constituição da Igreja Presbiteriana, no artigo 51, ele diz assim, olha, compete ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Então é até legal, né? Às vezes a falta, algum problema, o presbítero está lá, tenta corrigir, não deu, leva ao conselho, que é até o que Jesus falou lá em Mateus 18, né? Auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir os neófitos, neófitos são os novos na fé, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude, orar com os crentes e por eles, informar o pastor dos casos de doenças e aflição, distribuir os elementos da Santa Ceia, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais, representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. Algumas coisas são bem assim institucionais, mas só para vocês verem como está escrito na Constituição. E a gente sabe que é um trabalho que vai muito além do que está aqui. E olha como ele diz sobre o diácono. O diácono é oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos. Então, a arrecadação de ofertas para fins piedosos é o primeiro trabalho, inclusive, dos diáconos, até porque eles começaram como? Cuidando da arrecadação das viúvas, dos helenistas. Os diáconos não podem esquecer disso. Ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos. A manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Até uma curiosidade, não sei se os novos diáconos vão querer fazer aqui, mas eu soube de uma igreja na África, um missionário estava contando, eles se reuniam, sentavam todos no chão, numa grande sombra que tinha lá, e disse que ele notou, e em volta ficavam em pé uns homens com os cajados bem compridos. Eram os diáconos. E o missionário perguntou, viu, mas para que esses cajados? Falou, porque eles ficavam de manhã até à tarde no culto, e cantava e tal. Aí disse que esse cajado, às vezes alguém estava ali, começava a ficar com sono, começava a cochilar. Ele esticava o cajado e na cabeça da pessoa para ele acordar. Vocês acham interessante fazer aqui ou não? Não, estou brincando. Mas lá tinha esse. E, na verdade, acho que inclusive na cultura deles, acho que na nossa seria uma ofensa muito grande. Na deles não. Falou, tranquilo. Acordei já, estou esperto. Não, mas isso não está na Constituição, viu? É só uma curiosidade que eu me lembrei aqui. Né? E o D aqui, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Né? Então é por isso que eles ficam ali na porta, e eles arranjam lugar para ficar, e às vezes, não vai lá. Não. Eu lembro que quando eu era criança, o meu tio Joel era diácono,
E ele tinha, igual aqui, né, uma portinha ali do lado, só que era um pouco maior. Ele pôs uma cadeira, ele ficava assistindo o culto sentado dali. Para quê? Porque a gente queria sair para beber água. Ele já olhava para nós assim e falou: ei, Laia, não vai dar para beber água. Ou então ia lá com um jeitinho e falava: eu não estou aguentando mais. Aí ele deixava passar. Mas era, né, essas coisas. A gente fala até em tom, né, assim, mas é verdade, gente. Coisas simples que fazem parte para que o bom andamento do culto aconteça. Então, essas são as duas funções para o qual nós vamos eleger pessoas. Agradecermos de coração ao trabalho que eles já fizeram até aqui e todos os outros. Lembra de quantas pessoas marcaram a sua vida? Alguns fizeram bem o seu trabalho, outros não fizeram bem. E é assim a vida. Entenda isso, né? É como todos nós, poxa vida. Não é? Mas é importante que a gente leve a sério esse trabalho. E agora muitos desses talvez serão reeleitos, alguns aceitam a reeleição, outros não. E vai ser a oportunidade, inclusive, de novas pessoas serem eleitas e entrarem nesses trabalhos. E não apenas nestes, mas, se Deus quiser, né, nosso desejo é voltar às atividades normais no ano que vem, e voltar a ter o trabalho de escola dominical e outros trabalhos aí com jovens, adolescentes e tudo mais, né? E que você tenha esse mesmo desejo, que você participe disso. Eu vou deixar aqui para você ler em casa o 1 Timóteo capítulo 3. Hoje de manhã eu falei um pouco mais a respeito dele. Mas para que quando você estiver orando e pensando em quem você vai indicar, e até se você vai ser indicado, para que você realmente veja isso como um ministério que você coloca na mão de Deus. Eu gosto muito daquela frase que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Eu gosto dela porque, se isso não fosse verdade, eu não era pastor hoje. Um dia Deus resolveu falar: Flávio, você vai ser pastor, e estou aqui. Mas só eu sei das minhas próprias dificuldades para alcançar tudo isso. E diante da dificuldade, a primeira coisa que a gente quer é falar não. Não, muita responsabilidade, muita coisa, muito... Você vai dar essas desculpas para Deus mesmo, né? Você acha que Deus não conhece o seu coração, né? Eu gostaria só de, justamente para você levar essa leitura, só ler aqui o texto de 1 Timóteo 3, era até por isso, né, que eu vi que eu abri 1 Timóteo 3 aqui, é só para lembrar que eu estava falando que o trabalho do apóstolo Paulo era levantar um presbítero em cada lugar, mas a gente vê na carta a Timóteo que era um jovem pastor e que também estava abrindo igrejas, cuidando de algumas. Você vê que nessas igrejas primitivas havia tanto o presbítero quanto o diácono, e havia a gente não sabe exatamente o sistema que eles usavam para levantar. Tudo levou a crer em Atos 6 que eles fizeram um tipo de uma eleição, quando diz: escolhei dentre vós. Não sabemos exatamente como eram nas igrejas. E vocês lembram que quando falou para escolher os 7 diáconos, falou que eles tenham boa reputação. Foi a primeira coisa: boa reputação, sejam cheios do espírito e de sabedoria. E olha como que aqui também você vê que na Bíblia Deus está preocupado mais com o caráter da pessoa do que com o trabalho em si. Porque o trabalho em si ele vai capacitar. Agora o caráter precisa ser transformado pela santificação. Por isso, ele diz assim: 1 Timóteo 3. Fiel é a palavra
Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Episcopado, meus irmãos, é o trabalho do bispo. E nós já vimos, e posso explicar outro dia, que bispo e presbítero é a mesma coisa, são sinônimos. Tá? Tem outros textos que vão mostrar que às vezes é chamado de presbítero, às vezes é chamado de bispo. Tá bom? Então, quando ele fala que o episcopado, ele está se referindo ao presbiterato. É a mesma coisa. Então, se alguém... Eu vou até usar o termo presbiterato aqui só para ajudar, tá bom? Então, se alguém aspira ao presbiterato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o presbítero, que é o mesmo que bispo, seja irrepreensível. Irrepreensível, o que é? Que não precisa ficar sendo sempre repreendido, que já é maduro, que já é responsável. Como eu disse, não quer dizer que às vezes a gente não tenha algum erro e precise ser exortado, às vezes todos nós precisamos. Mas não é alguém também que vive dando trabalho, vamos dizer assim, né? Que seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, até porque nessa época muitas culturas ainda tinham a poligamia, né? Então você tinha cristãos ali com mais de uma mulher, ele já enfatizava. Mas é claro que no nosso contexto hoje é óbvio, né? Que o presbítero não tem amante, não seja mulherengo, esse tipo de coisa, né? Tenha um bom casamento. Marido de uma só mulher, temperante. O que é o temperante? É a pessoa equilibrada. É a pessoa equilibrada, porque esse é um trabalho que não dá para você ser extremo. A gente tem que saber temperar as coisas, entendeu? Temperante é isso. Sóbrio, ou seja, alguém consciente do que está acontecendo. Modesto, não pode ser alguém cheio de pompa, que está atrás de título, de glória. Modesto, hospitaleiro. Nessa época era muito importante, não é? Às vezes não vem gente na igreja, pastor, seminarista. Quando era seminarista, cada final de semana era na casa de alguém. E o presbítero precisa ter... Nessa época que, inclusive, não existia hotel, pousada, sabia? Então as pessoas tinham que ser hospitaleiras, e o presbítero, então. E aqui, olha, apto para ensinar. A gente sabe, já tivemos muitos presbíteros aqui que não tinham muita coragem para subir aqui no púlpito e dar uma aula. Mas tem que ser pessoas com conhecimento bíblico para ensinar, ainda que seja sentado ali no 1 a 1. Não é? O presbítero, ele tem que estar apto. Claro que o pastor, que é o presbítero docente, ele se dedicou exclusivamente para isso. Então não é todo presbítero que vai pregar como o pastor prega. Embora algumas igrejas, às vezes, tem presbítero que prega melhor que o pastor. Mas ele precisa ser apto a ensinar. Né? Não dado ao vinho, né? Dado ao vinho, entregue a pessoa embriagada, né? Não violento, até porque todo mundo sabe, pessoas dão trabalho. E se você for violento, querer resolver as coisas na mão, na gritaria, não vai dar certo. Por isso ele diz, olha, não violento, porém cordato. Sabe aquela pessoa que, né, de repente sabe conduzir a coisa? Inimigo de contendas. É importante que o presbítero seja inimigo de contendas. Ele é justamente o pacificador. Não avarento, pessoa também que está só atrás de dinheiro, de coisas assim. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. E ele diz ainda, pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não é? A melhor maneira de você conhecer uma pessoa é ver ela na família. Como que ele cuida da família? Porque é muito fácil você ser não violento e cordato aqui na igreja, mas vai ver como essa pessoa é lá em casa. Aí alguém vai dizer, mas então só casado que pode ser presbítero? A gente já teve muitos presbíteros que não eram casados, né? A gente não tem essa exigência. Mas a mesma pessoa, na verdade, você precisa ver como ela é em casa. Como ele é como filho, né? É uma coisa até que eu sempre ouvi da minha mãe, da minha avó, e é verdade até para quem procura namorado. Você tem que ver como que essa pessoa respeita a mãe e o pai, porque é como ela vai tratar você depois. Da mesma maneira, a igreja. Não seja neófito, olha que interessante, o neófito é o novo na fé. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Eu acho interessante que ele fala que o neófito acaba se ensoberbecendo,
Porque ele é novo na fé e ele já fica todo, fui eleito presbítero, hein? Fui eleito presbítero. E pode com isso se ensoberbecer, justamente aquela ideia do líder opressor, não, porque eu mando, eu desmando, não sei o quê. E às vezes ele pode até cair na cilada do diabo. Porque se tem uma coisa que o diabo faz é usar o nosso orgulho, a nossa soberba para nos derrubar. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Olha só, é o que ele é em casa e o que ele é fora. Tenha bom testemunho do de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, então você está vendo que Paulo agora está escrevendo para Timóteo, e você nota que em todas essas igrejas você tinha os presbíteros e você tinha os diáconos. É daí que vem a nossa formação. Mais uma vez eu quero dizer, não é só uma coisa institucional, é uma coisa bíblica. E ele diz, semelhantemente aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra. E isso não é todo cristão? Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Você falou que vai fazer, faz. Não quer fazer, fala não. Não fica, né? Então, respeitáveis. Respeitável é quem se dá o respeito. Eu acho bonito isso. A gente tem que respeitar todo mundo, mas a gente também tem que se dar o respeito. De uma só palavra, não inclinados a muito vinho. Meus irmãos, na época bíblica, o vinho nunca foi proibido. Tanto que a Santa Ceia é com vinho. O vinho era algo normal. Mas lá, justamente por ser normal, já havia o problema da embriaguez. E por isso Paulo fala para não se embriagar com vinho. Por isso você viu que falou para o presbítero não ser dado a muito vinho. E para o diácono também não ser dado a muito vinho, porque a gente não pode negar que vinho, bebidas alcoólicas em geral, são um grande perigo. Todo mundo acha que tem controle, até perdê-lo totalmente. E quantas famílias são destruídas aí por pessoas, né? Mas assim, não era, vamos dizer, proibido tomar, senão não poderia nem fazer ceia com vinho, né? Mas você vê que em nenhum dos dois casos eles podem ser inclinados a muito vinho. Não cobiçosos de sórdida ganância, que também é aquela coisa. E quanta gente usa a igreja para se enriquecer, e cada história terrível que a gente anda vendo aí, né? Então você vê que não é à toa que a Bíblia escreve essas coisas. Conservando o mistério da fé com consciência limpa. Interessante que aqui no caso ele não dá ênfase no ensino, mas ele fala, conservar o mistério da fé com consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Uma coisa que eu falo, já falei para muitos irmãos aqui, eu vejo muitos irmãos aqui que são diáconos de fato, sem ter o título. Né? Pessoas que realmente já vêm, olha, está precisando disso aqui, está precisando disso lá, e já tomam uma atitude, isso é uma bênção. E de repente é justamente essa pessoa que precisa ser escolhida como diácono, né? Às vezes já são experimentados. Da mesma sorte quanto as mulheres, e aqui entendemos ser as mulheres dos diáconos e dos presbíteros, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Porque a gente sabe muito bem, inclusive no ministério pastoral, a esposa é essencial. Né? É essencial. Os irmãos já notaram aqui, a Kátia, esses últimos dias ela não tem vindo muito porque deu um excesso de trabalho, que ela tem trazido sempre trabalho para casa, embora ela estava domingo passado aí, né? Não, retrasado, mas ela quer vir mais. Mas vocês viram todo o trabalho que ela já fez aqui como superintendente. Tal. Alguém até já me falou, olha, mas a Kátia é 80% do seu ministério, né? Não é nem 50%, é 80%. E eu não me senti ofendido, não. Eu falei, nossa, é verdade, viu? Como é importante. Não é que até toda mulher de pastor, por exemplo, tenha que ser assim. Nem toda mulher de presbítero ou de diácono tem que ser assim. Mas é necessário que entenda o trabalho que é feito e que dê apoio. Né? Até dizendo mesmo, nas outras igrejas por onde nós passamos, a Kátia nunca se dedicou tanto assim como nessa igreja.
mas ela sempre foi meu grande apoio, né? E às vezes eu até achava bom, porque assim eu tinha minhas questões com a igreja, chegava em casa, igreja, casa é casa, porque em alguns momentos precisa disso. Mas nesses tempos aqui, ela quis realmente ajudar, uma coisa que eu nunca obriguei, e ela ajudando diretamente ou indiretamente sempre me foi uma bênção. E todo presbítero e diácono aqui sabe disso, que se você tem o apoio da esposa, ainda que seja indireto, é muito mais fácil você ter esse trabalho. E ele volta a falar: o diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os filhos e a própria casa. Como eu disse, isso daqui é meio que base para tudo, né? É o jeito que a pessoa lida com os mais íntimos que você vai saber como essa pessoa é. E termina até dizendo: olha, diáconos, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus, né? Tendo aqui inclusive o diácono Estevão como exemplo. Quanta intrepidez na fé, né? Se tornou o primeiro mártir da igreja. Então, meus irmãos, eu termino esse sermão dizendo que esse trabalho, então, de eleger presbíteros e diáconos, de sermos presbíteros e diáconos, assim como participar de outros ministérios, de outras lideranças da igreja, tudo isso é abençoado também por Deus. E então marque na sua agenda todos os que são membros comungantes, para vir no dia 18, às 9 horas da manhã. Nós vamos fazer a nossa Assembleia Geral. De manhã e à noite vamos fazer a posse dos novos presbíteros e diáconos. Uma coisa até que eu quero pedir por questão de espaço, né, e a gente que está com espaço reduzido, para daí no dia 18 vir somente os membros comungantes de manhã, né, justamente para poderem eleger. E aquele que não vai votar e que ainda não é membro comungante, deixa para vir à noite. Tá bom? Né? Só nesse dia que eu quero pedir essa ênfase, e é muito importante que a gente tenha quórum. A gente precisa, se eu não me engano, de 39 pessoas, né? Para dar o quórum, para podermos eleger. E nós vamos eleger 3 presbíteros e 6 diáconos. Tá? Inclusive, entre os presbíteros, eu sei que apenas o Ricardo não aceita a reeleição, né? Por outras mudanças que ele já nos informou. E entre os diáconos é preciso conversar também. Se você tem alguém que você vê o trabalho, gostaria de votar nele novamente, pergunta. Você aceitaria a reeleição? E uma coisa que nós estamos pedindo encarecidamente, e algumas pessoas já estão nos mandando, é a indicação. Pode mandar para mim ou para os outros presbíteros nomes que você indique. A gente precisa disso até domingo que vem. Por quê? Porque os irmãos sabem que às vezes as eleições demoram, porque às vezes vota numa pessoa, aí você pergunta: você aceita? Daí a pessoa: não, aí tem que fazer tudo de novo. E você aceita? Não, aí tem que fazer tudo de novo. Então qual que é a nossa ideia? Termos as indicações, conversarmos com essa pessoa. Em que sentido? Falar: caso você seja eleito, você aceita? Caso seja eleito, não é uma obrigação, mas caso seja eleito, você aceita? Aceito. Seja para presbítero, seja para diácono, tá? Às vezes tem o mesmo nome que alguém quer indicar para presbítero, outro quer indicar para diácono, né? E a gente então vê. Por quê? A nossa ideia é fazer uma cédula com todos os nomes no domingo, dia 18, porque facilita. Você já sabe que todos aqueles nomes ali aceitariam. Então daí vai realmente da escolha da igreja. E até em termos de indicação, é bom que a gente tenha um número maior até do que vagas, né? São 3 presbíteros, é bom que a gente tenha pelo menos 4 candidatos. 6 diáconos, é bom que a gente tenha mais. Se não for possível, a gente já até colocou isso, a gente faz um número menor. Se não conseguir 6 diáconos, né? Mas eu creio que a gente vai conseguir sim. O pessoal tem sido trabalhado bem. Mas eu quero te pedir isso. Pode mandar por WhatsApp. Algumas pessoas até já escreveram e trouxeram para mim no papelzinho. Indique nomes.
E daí a gente mesmo vai atrás, fala, você aceitaria, né? E pense, pessoa que pode ser reeleita ou pessoa que pode ser eleita pela primeira vez. E se você vê alguém assim, já vai, já conversa, ora por essa pessoa, pensa nesse sermão aqui, que agora está sendo transmitido no Facebook, depois vai ser posto no YouTube, mas vai ficar na página da igreja, ouça de novo. É um trabalho sério, eu acho isso muito sério, porque vai definir também os rumos da igreja para daqui mais 5 anos, né? E o pastor não trabalha sem conselho e sem junta diaconal de jeito nenhum, né? Então eu mesmo vejo isso com muita importância, tá bom? Então a gente termina por aqui e vai passar finalmente agora para a ceia do Senhor. Pegue o seu cálice. Todos pegaram ali na entrada, né? Ah, sim, a gente vai cantar um hino e daí vai cantar um cântico para preparação e daí a gente faz isso. Obrigado. Nós estamos até nos adaptando, né? A questão, deixamos cada um ali, cada um pega o seu e depois nós vamos poder jogar os recipientes ali fora. Mas uma coisa muito linda da igreja, que eu acho que faz com que a igreja seja viva até hoje, é justamente a sua capacidade de adaptação. Veja que nós vimos que a própria organização da igreja ali é o mais simples possível. Pastor, presbítero e diácono. A ceia, pão e vinho. E ao longo da história, esse pão e esse vinho foram distribuídos de muitas maneiras diferentes. Não há uma regra única. Mas por que é tão fácil, digamos, de adaptar? Porque o que nos importa é o símbolo, que é o corpo e o sangue de Cristo. E é a realidade espiritual desses elementos na nossa vida. Por isso que ele é um símbolo, uma lembrança, uma memória, mas ao mesmo tempo que aquele que toma isso com fé, ele se torna uma realidade espiritual dentro de você. E por isso que a gente pode se adaptar num estilo tão diferente que alguns podem achar até estranho, né? Somente esse pãozinho que parece uma bolachinha, mas me garantiram que é pão. Não sou cozinheiro. Mas agora nesse momento não é a aparência que importa. Nesse momento o que importa é a espiritualidade, é o significado disso. E tem uma música que a gente já estava quase enjoando dela, mas não tem jeito de enjoar, porque a letra é muito boa. É a música Quebrantado. Eu acho que ela indica realmente o verdadeiro simbolismo disso aqui. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. É isso que motiva a pessoa a aceitar o presbiterato, o diaconato, o pastorado ou qualquer outro trabalho na igreja. Não são as nossas capacidades, são a capacitação que vem da cruz de Cristo. Por isso eu vou convidar a equipe de louvor que vem à frente e nos preparando para tomar. Nós vamos ficar assentados mesmos e cantar essa música, lembrando bem da letra. Eu olho para a cruz eu vou. Enquanto você estiver cantando, segure nas suas mãos. Pensando nisso. E também durante esse cântico, aqueles que estiverem com seus dízimos e ofertas poderão trazer até o gasofilácio, porque é também uma maneira de nós justamente apoiarmos diretamente esse trabalho, e é também uma questão espiritual. Então, nós vamos cantar como preparação para a ceia. Enquanto cantarmos, caso alguém queira trazer à frente os dízimos ou a oferta, podem trazer. Assentados mesmo, em atitude de oração, procure sim segurar
esse elemento e pensar justamente no que ele simboliza.
vamos orar por esse elemento e pela realidade de Jesus em nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, diante agora do cálice e do pão. E que realmente, ó Pai, sejam realidades espirituais da Tua presença em nós. O suco continua sendo suco, o pão continua sendo pão. Mas essa verdade que nós nos lembramos, ó Pai, é uma realidade espiritual que o Senhor coloca em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Na noite em que foi traído, Jesus tomou um pão. Tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é meu corpo, comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Comamos. De modo semelhante, Jesus tomou um cálice de vinho, ofereceu e disse aos discípulos: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Convido a igreja a se colocar em pé. Quero pedir ao nosso irmão Jeter que nos dirija a Deus numa oração e depois eu impetrarei a bênção. Senhor Deus, obrigado por esta noite, por esse momento na tua casa, Pai. Obrigado por termos ouvir a tua palavra e juntos cantarmos ao Senhor, nos quebrantar diante de ti, confessarmos os nossos pecados a ti, e desse momento de comunhão, e lembrarmos do sacrifício do Senhor por nós na cruz, que nós queremos, Pai, humilhados aqui diante de Ti, nesse momento de Santa Ceia, pedir para o Senhor realmente abrir os nossos olhos, os nossos corações, dia após dia, para nunca nos esquecermos da importância, da eficácia desse sacrifício que comprou as nossas vidas na cruz do Calvário, o sacrifício perfeito do Senhor, suficiente, único do Senhor. Nós te louvamos por isso. Glória seja dada ao nome do Senhor, Pai. Obrigado por essa igreja aqui presente. Abra os nossos olhos para Ti. Converta-nos a Ti, o Evangelho do Senhor, puro, simples, verdadeiro, genuíno do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado por essa noite, por essa celebração. Abençoa o Teu povo. Abençoa aqueles que não puderem estar aqui. Que o Senhor esteja assistindo nas casas, o Pai, onde estiver o povo do Senhor, que a mão do Senhor, a graça, a misericórdia do Senhor esteja alcançando o Teu povo, a Tua igreja nesse momento, Pai. Nós te louvamos, te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o ensino, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Está encerrado o nosso culto. Deus abençoe.